Vamos abrir em Atos 17. Atos 17. Atos, capítulo 17. Vamos ler o versículo 1 até o verso de número 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras, e contudo soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Que Deus abençoe a sua palavra, e nós vamos entender por que vamos trabalhar esse texto juntamente com o texto que foi lido hoje de manhã pela irmã Patrícia. Você pode sentar, que Deus fale ao nosso coração. Não deixe de usar a máscara enquanto está no culto. Nós temos visto aí cenário de variantes Delta em Campinas, algumas pessoas enfermas, não da igreja, de Covid. Nós temos pessoas que às vezes deixam de vir e elas até me notificam, não por elas, por alguém do trabalho, da empresa que teve Covid, e a pessoa, para não trazer nada à igreja, ela prefere ficar em casa, mesmo sem ter Covid. Na dúvida, elas têm essa cautela. Então isso é muito importante, a gente também entender que nem todos estão vacinados e também não há uma certeza da eficácia total das vacinas, mesmo depois das 2 doses. Tem pessoas que têm adoecido aí fora. Então nós temos que ter essa cautela. Existe hoje uma liberação das autoridades para esses serviços, mas ao mesmo tempo temos que ter a prudência e o bom senso. Não é um pano no nosso rosto que vai impedir de louvar a Deus, porque até para o mundo nós fazíamos coisas com mais sacrifícios. Por que não fazer para o reino de Deus e estar na igreja mesmo com um pano? Eu costumo dizer que hoje a gente vai para as festas, ontem foi para a festa de casamento e a gente vai mascarado. Então as mulheres não têm mais nem que usar maquiagem, porque a maquiagem já está escondida na máscara, Então é complicado. Bem, queridos, há algum tempo atrás nós estávamos estudando o livro de Reis. Desde janeiro nós começamos aqui o livro de Samuel, o livro de Reis, e estudamos os 3 célebres reis, Saul, Davi e Salomão. Ficamos até o mês de agosto estudando os reis. Há 4 anos atrás, quem estava conosco na Nova Vida, nós estudamos os reis de Israel e os reis de Judá. Nós estudamos essas histórias das 2 nações que se formaram. E o nosso propósito foi parar em Salomão. Nós chegamos um pouquinho até os dias de Elias. Depois, se for necessário, a gente volta, mas eu já tinha acordado isso de ficarmos com esses reis. E agora eu quero voltar a trabalhar um tema muito importante nesse 2º semestre com o pastor Felipe, as igrejas do Novo Testamento. Eu estava aqui pensando muita coisa na hora da adoração, do louvor, e desde a mensagem de domingo passado sobre Efésios capítulo 4. E Efésios 4 fala que nós temos um alvo como igreja. Esse alvo é a estatura do varão perfeito, a estatura de varonilidade. Deus distribuiu dons na igreja, o ministério dos dons e serviços que foram concedidos por Ele à igreja. Eu e você temos dons, e esses dons, inclusive os ministérios, apóstolo, profeta, não é título, é a função.
Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas são ordenadas apóstolos, são ordenadas profetas, mas não adianta ter a ordenação se não tiver a função. Nós não precisamos do título, isso é muita vaidade. Nós precisamos da ordenação de Deus, do reconhecimento da igreja local, mas nós precisamos do dom e da unção. São esses dons e serviços que o apóstolo Paulo vai dizer que ele distribuiu dons e serviços e ministérios para que esses homens, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, edifiquem e treinem os santos para que os santos exerçam a obra do ministério. Quem fará a obra são os santos. Quantos santos nós temos aqui hoje de manhã? Né? Santo. Tem alguns que não levantaram, alguns adolescentes não levantaram nenhuma mão. Quantos santos nós temos aqui neste espaço físico? Santos. Vocês querem ser o quê? Canonizados, beatificados para se tornarem santos? Morrerem para se tornarem santos? Não, vocês são santos. Santos são separados. Estes santos, o apóstolo Paulo diz, vão ser treinados pelos ministérios. A igreja, quando ela se reúne, é o lugar da edificação. Nós somos edificados em espírito, nós somos edificados pela adoração a Deus, mas nós somos edificados pela palavra. Uma boa parte da nossa liturgia deve destinar pelo menos 1 hora de reflexão na Bíblia. Examinar as Escrituras, estudar as Escrituras e sairmos daqui para praticar as Escrituras. Para exercermos os dons lá fora e dentro, edificando os nossos irmãos. Paulo diz que até que cheguemos, Efésios 4, 11 ao 16, até que cheguemos à estatura de varonilidade perfeita. Portanto, hoje eu quero começar com os irmãos uma série de estudos, trazendo a importância do nascimento das igrejas. Como é que as igrejas nasceram? Como foi que elas surgiram? A Patrícia, hoje, eu pedi para que ela lesse de manhã, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. E ela falou isso no microfone. Só que ela leu o capítulo 1 da segunda epístola. E a minha esposa falou, tem tudo a ver também, porque são 2 cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Quando Paulo começou a escrever as cartas, dizem os historiadores que possivelmente as 2 primeiras cartas que ele escreveu para doutrinar as igrejas, para corrigir as igrejas, para orientar a igreja como pastor, ele escreveu possivelmente a primeira carta de Tessalônica. Alguns dizem que essa foi a primeira carta, ou possivelmente Gálatas. E nós temos visto aí os adolescentes, jovens, estão estudando com o quê? Com o pastor Felipe? Gálatas, que não é isso, pastor? Não? Já acabou. Eu estou sabendo agora, desculpa. Gálatas, né? Mas acabou a semana passada, estavam estudando Gálatas, uma carta muito séria, uma carta dificílima, porque ela com Romanos são os conteúdos mais importantes do Evangelho. Se você quiser entender o Evangelho, você tem que ler Gálatas e Romanos. Mas a carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta que nos interessa. Sabe por quê? Antes de estudarmos o capítulo 17 hoje de manhã, abram comigo a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Paulo vai escrever essa carta e ele diz nessa carta que essa igreja que ele plantou ali, vocês vão ver que o plantio dessa igreja, a plantação dessa igreja não foi fácil. Paulo foi enxotado de Tessalônica. Paulo foi expulso de Tessalônica. Ele ficou 3 sábados pregando ali. Por que sábado? Porque ele era judeu e ele pregava nas sinagogas. Ele se aproveitava das sinagogas instauradas no Império Romano. E no dia de sábado ele sabia que tinha gregos, gentios e judeus e prosélitos na sinagoga querendo saber de Deus. E ele entra nessas sinagogas para fazer uma ponte de conexão para pregar. Paulo não queria judaizar a igreja, ele era judeu, ele era fariseu, mas ele entra nas sinagogas estrategicamente para pregar o evangelho. E nós precisamos entender que foi essa igreja que nasceu num berço de sofrimento, num berço de tribulação, num berço de crise, num berço de angústia, de opressão. Foi neste nascedouro que essa igreja atribulada nasceu. E eu pergunto, como é a história de cada igreja local? Cada igreja local tem
trajetória, tem a sua formação. Não fique pensando que uma igreja bonita, grande, chegou ali da noite para o dia. Ela teve um começo, ela teve percalços, ela teve obstáculos, ela teve perdas, ela teve filhos que nasceram, que foram gerados e que foram para outros lugares. Ela perdeu pessoas, entes queridos ali, irmãos que congregavam. Meus irmãos, nós precisamos entender que essas dinâmicas contidas no Novo Testamento, dessas implantações de igrejas, elas nos pertencem, elas são importantes para cada um de nós entendermos que muitas coisas que acontecem nas igrejas contemporâneas já tinham acontecido naquela época. Já tinham acontecido naqueles momentos. Que igreja mais complexa, a igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de pessoas que tinham serviços e ministérios, mas faltava amor. Você vai encontrar igrejas que têm muita ortodoxia, muita teoria, mas não têm a prática. Tem outros que têm muito amor, mas são fracos na teologia, na doutrina, no ensino. Nenhuma igreja perfeita. E nessa busca desses modelos dessas igrejas, se alguém perguntasse ao apóstolo Paulo qual era a igreja dos sonhos de um pastor, talvez Paulo responderia: é a igreja que não tira o seu sono. Mas Paulo vai falar nessa carta que aquela igreja que nasceu no nascedouro de muita batalha, de muita tribulação, de muita inveja dos judeus que tinham inveja de Paulo, que era judeu, mas que agora era convertido e pregava o evangelho na sinagoga, eles foram instigados por inveja, porque eles viram gentios convertendo-se a Cristo. Chegaram até dizer: quem é esse homem, Paulo, Silas, que estão transtornando o mundo e estão transtornando Tessalônica? Quem são estes que estão virando o mundo de cabeça para baixo? É a igreja de Cristo, é o exército. E ela não nasce em rosas, muitas vezes ela vai nascer em espinhos, em perseguições, em percalços, em lutas, com muita dificuldade para sedimentar um fundamento que talvez gerações futuras vão valorizar e muitas vezes a geração presente não entende o que está acontecendo nas igrejas locais. Deus é o Senhor da igreja. E eu quero convidar hoje de manhã, você que está em casa, você que está aqui nos assistindo, a ler as cartas de Tessalonicenses que Paulo escreveu a estes irmãos. Veja, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 7, versículos 6 e 7, ele diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita, ele está dizendo aí o que nós vamos ler agora e pregar sobre Atos 17. Aquela igreja nasceu debaixo de muita tribulação. Aquela igreja surgiu debaixo de um nascedouro de escorpiões, de lutas do próprio judaísmo interno, levantando-se contra o cristianismo, que foi visto como uma seita do judaísmo. E esse nascedouro, Paulo diz no versículo 6, que eles estavam atribulados, mas ao mesmo tempo eles não eram bipolares. Eles estavam atribulados, mas estavam cheios da alegria do Espírito Santo. Olha que dica maravilhosa, você pode passar por tribulação com um sorriso Colgate. Olha que coisa maravilhosa, você pode enfrentar tribulações e louvar a Deus e glorificar a Deus. Depois Paulo vai dizer, Lucas vai dizer em Atos 14, que é necessário herdar o reino de Deus, passando por várias provações e tribulações. Nós precisamos crescer, nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito. E o mais bonito é o verso 7. Vamos ler juntos. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia. Macedônia é a região ali próxima à Turquia, que entra na Europa. Paulo está plantando uma igreja estratégica. Foi na Europa que o cristianismo se implantou e foi para a África, e foi para a Ásia, vai dizendo amém, e foi para a América, e foi para a Oceania, e foi para a Austrália.
graças a essa intervenção. O apóstolo Paulo não queria ir para Tessalônica, ele queria ir para o Oriente, para lá da Turquia, para o leste, o leste mais europeu, ali onde está a Alemanha, a Rússia. Ele queria mais para cá, mais para a Ásia. Mas o Espírito Santo vai ordenar a ele a mudar os planos. E ele vai estrategicamente para a Europa. Ele entra na Macedônia. Lá no capítulo 16, ele já vai entrar ali. O anjo vai dizer para ele, o Senhor vai dizer para ele, entra na Macedônia, em Atos 16. E essa igreja que ele chega ali em Tessalônica, uma cidade estratégica na região do mar Mediterrâneo. Ele entra naquele lugar estrategicamente para implantar uma igreja no meio de muita perseguição e tribulação. E agora essa igreja vai se tornar modelo. Como é que pode uma igreja ser modelo? É porque ela tem marcas de uma jornada de muitas tribulações. Você quer ser modelo? Modelo é molde. Eu lembro de uma vizinha da minha mãe, a Anita e a Nazinha, duas irmãs que não se casaram, eram as melhores costureiras de vestido de noiva da cidade de São Miguel dos Campos. Quem sabe meus conterrâneos estão me vendo. E todos os irmãos da década de 40, 50 e 60, os amigos da família, sabiam que a Anita, o nome dela é Nita, fazia os melhores vestidos de noiva. Eu era criança, 7, 8 anos, eu entrava e eu via os moldes das revistas e ela cortava e fazia. E à tarde as mulheres chegavam para fazer a prova do molde. Olha aí a irmã Lucileia, a nossa nobre costureira do vestido. E essas mulheres, e essa senhora marcou a minha vida porque até hoje, quando nós chegamos em São Miguel, é que a geração está partindo, né, irmãos? Ontem mesmo eu fiquei com o coração apertado, chorei muito por uma vizinha, uma outra vizinha que está com câncer. Que eu preguei para ela assim que me converti há 30 anos atrás e fazíamos estudo. E meu irmão me falou, Fernanda, ela está com câncer no estágio terminal. O meu coração fica apertado, angustiado. Quantas doenças, quantas mazelas, mas que não pude nem falar com ela, porque ela não atende mais o telefone. Mas foi nessa vizinha, a do meio, a casa do meio, a Anita e a Nazinha, que faziam esses modelos, que eram um modelo para aquela cidade de costura. E nessa mesma carta, em 1 aos Tessalonicenses, Paulo vai nos dizer, nessa carta, que não era porque aquela igreja era modelo, que ela não tinha problemas. Toda igreja tem algo a melhorar. Todos nós temos a cada dia a melhorar e a crescer. Veja o capítulo 3, verso 10. Apesar de ser modelo, ela tinha deficiências. Versículo 10, Paulo diz, estou orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar, leiam, reparar as deficiências da vossa fé. Não é porque ela era modelo que ela era perfeita. Não é porque essa igreja era um molde para outras igrejas que ela não tinha nada a melhorar e aprimorar. Paulo disse, eu quero ir um dia pessoalmente para reparar as deficiências da vossa fé. Paulo vai receber notícias de Timóteo que vai contar para ele como estava a igreja de Tessalônica. E a partir desse pano de fundo, dessa carta que se tornou uma igreja modelo, que eu quero convidá-los a voltar para Atos 17. E nós vamos ver na pregação de hoje a plantação de uma igreja estratégica. Então vamos ver como é que se plantou uma igreja estrategicamente pelo Espírito Santo. Muitas fórmulas existem. Hoje existem técnicas de desenvolvimento de igrejas, mas muitas vezes são gestões humanas. São empreendimentos humanos. Existem hoje cultos, para vocês terem uma ideia, eu respeito quem faz isso. Tem livros que circulam nos seminários evangélicos de pastores que vão fazer o culto para se ajustar ao público-alvo que vai frequentar. Então não pode falar isso, não pode cantar aquela música, porque vai ofender aquela pessoa. E nós temos que fazer um culto bem enxuto, de 45 minutos, de 1 hora, para atender incrédulos que vão chegar na igreja pela primeira vez. Escuta, o culto é para o homem ou é para Deus? O culto é para a glória de Deus ou para massageio do ego do homem?
Os homens precisam saber, e nós estamos orando por isso aqui na igreja na quarta-feira, que chegarão dias, guarde isso, que quando as pessoas entrarem na igreja, a começar de mim, nós não vamos conseguir ficar de pé, porque a presença de Deus manifestar-se-á. Isso é avivamento. Quando os incrédulos entrarem, quando os homens céticos, agnósticos, estoicos, céticos, rasos, eles vão entender que a cultura, a sabedoria, o poder, o dinheiro, a riqueza, nada é. Eles vão ver que Deus está na reunião da igreja. E nós estamos clamando porque não é palavras de sabedoria humana que vão libertar esse mundo perdido. É o poder de Deus. Paulo vai dizer depois, eu não cheguei até vós com palavras de sabedoria humana, de persuasão humana, de raciocínio humano. Eu cheguei até vós com a palavra de Deus e com demonstração de poder. Esse é um perigo, isso é humanismo. Eu tenho esses livros, eu conheço esses pastores americanos, eu conheço esses livros. E, queridos, eu tenho visto crentes desta cidade que andaram conosco, que se firmaram em seminário teológico conosco, aqui na cidade, e que estão hoje encantados com essa teologia de técnicas de ganhar vidas, pegando o culto e alinhando o culto para atender incrédulos. É o contrário. Nós vamos sair dos cultos para as ruas, para o trabalho, e o perfume de Cristo em nós será exalado por aqueles que nos cercam. Bom perfume, quando é bom perfume, a gente pergunta à pessoa, qual é o nome desse perfume? Segunda pergunta, onde tem esse perfume? Aí você vai dizer, vem comigo, eu encontrei o caminho, é Cristo, a verdade e a vida. Não é a igreja que vai salvar, não é a denominação que vai salvar, é Cristo. E quando elas entrarem nas nossas reuniões, elas precisam ver o poder de Deus. Nós já frequentamos reuniões, eu acho que tem pessoas aqui que já frequentaram reuniões que ninguém conseguiu ficar de pé. Eu não estou explorando e pedindo misticismo. Eu não estou desejando, nem quero que pessoas caiam no chão e fiquem por isso mesmo. Mas eu acredito que quando Deus leva um homem ao chão, uma mulher ao chão pelo poder dele, se foi o poder dele, ao se levantar não será mais o mesmo. Se você tem medo de cair, quero só dizer uma coisa, Deus não derruba ninguém. Mas você precisa conhecer a Bíblia. Ezequiel foi para o chão no capítulo 1. Ele teve a visão de Apocalipse, ele viu o trono. Capítulo 2, ele diz, filho do homem, põe-te de pé, que eu vou falar contigo. Por que de pé? Ele tinha acabado de cair. Daniel não tinha Vitassai para Daniel naquela época. Lembra do Vitassai? O que é Vitassai? Dá vitamina, né? O vitamínico, para dar sustância. Daniel foi para o chão várias vezes. Ele não conseguia ficar de pé pelas revelações que Deus deu a ele. Tamanha era a presença. De tal maneira que depois Deus dizia, agora fique de pé. Então essa história de cair, Deus não derruba ninguém. E tem pessoas que não vão cair, mas o coração delas vai ser derretido. Porque o grande problema nosso é que a nossa cabeça está cheia de lógica, de razão, de sofisma, de conjectura, de modus operandi terreno nosso. E nós não damos espaço para Deus. E Deus precisa encontrar em nós esta abertura. Muitas vezes nós não precisamos falar nada, nós temos que ficar calados e deixar Deus agir. É o poder de Deus. Portanto, vamos ver essa plantação estratégica. Voltemos para o capítulo 17, é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Houve a primeira a partir do capítulo 13, ele está na segunda viagem. E o primeiro tópico que trazemos aqui é que os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. Guarde isso. Paulo não queria ir para Tessalônica, Paulo não queria ir para a Europa, ele queria ir para o Ocidente. E você pode ler lá em Atos, capítulo 16, quando ele vai para atravessar a Macedônia. É a segunda viagem, no versículo número 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra onde? Leiam, na Ásia. Ele queria ir para a Ásia.
Ele queria ficar da Turquia para lá. E a Turquia está ali naquele estreito, naquele canal, que faz conexão. Inclusive, a antiga Constantinopla, que hoje é Istambul, Turquia, ela está ligando ali o Oriente ao Ocidente. Você tem um lugar maravilhoso, quem já foi ali à Turquia sabe, daquele canal, onde você vê de um lado a Ásia e do outro lado a Europa. Porque ela faz a ponte. E Paulo entendeu que esta cidade era estratégica. Até 1453, foi isso? Quando os turcos tomaram Constantinopla, os portugueses, os espanhóis tiveram que buscar um outro caminho para chegar às Índias. Imagina, sair de Portugal, de Espanha, percorrer o Oceano Atlântico todo, chegar no Cabo da Boa Esperança e subir novamente para chegar às Índias, quando eles poderiam ir pelo Mediterrâneo. Passar pelo canal da Turquia, que hoje é a Turquia, chegar a pé pelo canal de Suez, passar do Egito de barco, de navio e chegar nas Índias. Rapidinho chegava. Mas os turcos tomaram no século XV. E eles não conseguiram. E aí eles tiveram que criar as navegações. E aí os portugueses... Você está achando que Pedro Álvares Cabral queria vir para o Brasil? Diz para o seu irmão que está do seu lado, ele queria ir para as Índias. Especiarias, hello, cravo, canela, pimenta, seda, hello. E aí os ventos soprou nas caravelas de Pedro Álvares Cabral e ele foi chegar Porto Seguro, Salvador, São Paulo, e ele chegou aqui. E o vento levou, e o vento os conduziu. Assim também no mundo espiritual nós queremos implantar, nós queremos ir para tal lugar e Deus muda os planos, Deus muda as épocas, Deus muda as estações e agora Deus está soprando dizendo eu não quero a Ásia, vai para a Macedônia. E o capítulo de número 16, verso 7, e defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, olha aí, leiam, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, um varão da Macedônia, que é a entrada da Europa, ali, e estava em pé, e lhe rogava, dizendo, leia em voz alta, vamos ver, passa a Macedônia e ajuda-nos. Um varão apareceu para ele em visão, vem para cá. Vem para cá, abre uma igreja aqui, abre uma igreja aqui. Era Deus mostrando para Paulo. E a primeira igreja que ele vai abrir ali é a igreja de Filipos. O nome do pastor Filipe, que era o pai de Alexandre o Grande, que vai ser batizado ali. E aí coloca o nome Filipe. E aí essa igreja surge, é uma igreja maravilhosa, eu não vou entrar aqui, deixa para pregar quando eu for falar sobre a igreja de Filipenses, da carta aos Filipenses. Como foi que essa igreja surgiu? Mas eu quero começar com a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ela é a igreja modelo. Ela é perfeita? Não. Ela tem muitas deficiências? Sim. Mas Deus a ama. E Deus vai completar a obra na sua vida, na minha e na nossa, até que a estatura de Cristo seja estabelecida. Deus vem buscar uma noiva, Deus não vem buscar uma adolescente. Deus não vem buscar uma junior para casar. Deus não vem buscar um menino de 4 anos, de 5 anos. Ontem eu fiz um casamento, eu fui muito tocado pelo casamento, pela mensagem. Um casamento muito simples, filho da irmã Terezinha. A noiva não queria muitos detalhes. Pastor, eu quero uma cerimônia muito simples. E foi como ela fez. Até a vestimenta, a roupa dos noivos. Uma coisa assim que eu fiquei encantado. E a presença de Deus na vida desses noivos. E eu contei para eles uma palavra de homilia no casamento. Que eu disse, a história que eu quero dizer para você, 2 coisas. Que a história da Bíblia é sobre um Deus que quer casar. Posso ouvir um amém? É tudo sobre um Deus que quer casar. E ele se casou com Israel no Monte Sinai, em Pentecostes. E o filho dele vai se casar com a noiva dele, a igreja, no Apocalipse. É tudo sobre um Deus que quer casar. E a segunda coisa que eu quero dizer, Jeremias 2, com muito respeito à palavra, Deus está com dor de cotovelo. Fecha aspas. Por quê? Porque Israel traiu a Deus. Israel não correspondeu. E Deus estava esperando que a igreja o correspondesse. O corresponda até os dias de hoje. Portanto, os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. John Stott disse que foi da Europa
que no seu devido tempo, o evangelho foi para a África, para a América do Norte, para a Ásia, para a América Latina, para a Oceania, alcançando os confins do mundo. Segunda lição que nós aprendemos aqui, a perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. Diga isso, a perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. Paulo estava sob a perseguição e a implantação dessa igreja local. Veja que interessante, se você pegar o capítulo 16, 17, Paulo foi açoitado em Filipos. Paulo foi expulso de Tessalônica, capítulo 17. Paulo foi enxotado de Bereia, no capítulo 17. E ele foi chamado de tagarela em Atenas. E foi chamado de impostor pela igreja de Corinto. E a igreja de Tessalônica foi gerada no útero de sofrimento. Nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente hostilizado de judeus invejosos que queriam matar a Paulo, porque Paulo agora havia se convertido e estava transtornando o mundo pelo poder do evangelho. Os ventos de perseguição jamais destruíram a igreja, apenas aceleram o processo do seu crescimento. Você está passando por tribulações e perseguição? Deus é com você. Deus é forte, poderoso, guerreiro, valente e capacita você. Não abra mão das suas convicções, dos seus postulados. Não abra mão daquilo que Deus confiou a você e principalmente a igreja local, nós como igreja. Ao estudarmos essas cartas, nós precisamos entender quantas igrejas boas Deus tem nesta cidade, quantos ministérios maravilhosos que Deus tem levantado, e nenhum deles é melhor do que o outro. E todo o corpo de Cristo tem a plenitude do Espírito, dos dons e dos serviços. E, portanto, nós precisamos aprender uns com os outros e com a igreja local e com a história de cada igreja. Nós temos aqui irmãos egressos de várias igrejas. Nós temos irmãos que vieram de estratos eclesiásticos diferentes, de conservadores a liberais na teologia, pentecostais, tradicionais. Como é que nivela tudo isso? Eu não sei. Pergunta para Deus. É Deus quem faz a obra. Se nós formos muito críticos e céticos e fecharmos o coração, nós podemos perder as oportunidades. É muito gostoso quando eu estou de férias e gosto de visitar algumas igrejas. Agora, recentemente, em Maceió, eu fiquei até emocionado. Uma igreja que não tem ministério de louvor. Aliás, tem, mas ninguém sobe aqui. Não tem instrumento nenhum, nem bateria, nem teclado, nem violão. Só tem um piano, que é só para ser tocado, mas eu fiquei impressionado. Todo mundo cantava nas maiores alturas. E o detalhe, todo mundo de máscara. E as vozes pareciam que estavam vindo de tambores, instrumentos os mais altos. Não tinha nenhum instrumento. Uma igreja bem tradicional. E eu anotei tudo que o pastor pregou. E ele pregou sobre o livro de Salmos. Eu cheguei lá e falei, nossa, está falando sobre Salmos. Ele falou sobre o Salmo 90. Eu fiz todos os apontamentos, 1 hora. Olhei de um lado, todo mundo anotando, todo mundo prestando atenção. E todo mundo no final do culto veio perguntar, quem são vocês ali? Porque viram que nós éramos visitantes de uma comunhão imensa. Uma igreja simples, que eu sempre quis conhecer. No outro domingo nós fomos uma outra igreja, bem antiga. Era a mesma denominação, mas tinha tudo que é instrumento. Maravilhoso. Nenhum é melhor do que a outra. Não é porque aquela que não tinha instrumento não era melhor do que aquela outra que tinha todos os instrumentos. Importante, queridos, é aprendermos a multiforme sabedoria de Deus. Mas um critério eu tenho para avaliar quando eu visito as igrejas. O que é que se prega? O que é que se ensina? O que é que sai do púlpito? Da palavra de Deus. O primeiro ponto é esse. Os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade. O segundo, a perseguição humana não vai destruir a igreja de Deus. Paulo vai ser enxotado dessa igreja. No versículo de número 5 diz que foi por inveja. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. Pessoal, tem gente
difícil, em qualquer igreja. Malandragem, pessoas invejosas, pessoas que não nasceram de novo. Em qualquer lugar você vai encontrar isso. E Paulo está lidando com isso no judaísmo, com pessoas difíceis ali dentro. E eles estavam ali alvoroçando a cidade, ajuntando a turba, entraram na casa de Jason porque queriam tirar e matar Paulo, Silas, Timóteo, a caravana de Paulo no ministério plantando igrejas. Portanto, apesar deles serem enxotados, diz o versículo de número 10, e logo durante a noite, os irmãos, leiam, enviaram Paulo e Silas para onde? Para Bereia. Mas também ele não vai ficar muito bem em Bereia, não. Ele vai ser enxotado de Bereia de novo. Agora veja, quanto tempo Paulo ficou em Tessalônica para plantar uma igreja? Foi até um tempo pequeno. Veja o capítulo 17, verso 1. Onde havia uma sinagoga, verso 2. Segundo o seu costume, ele foi procurá-los, e por 3 sábados. Por que sábados? Paulo era adventista do 7º dia? Não, mas ele era judeu. Ele guardava o sábado, mas agora ele se converteu, ele entendeu que o sábado é Cristo. O sábado não é mais importante que Cristo. O sábado apontava para o verdadeiro sábado, porque sábado vem de Shabat. Shabat é descanso, e o nosso descanso é Cristo. Não adianta guardar o sábado no legalismo religioso sem entender que o sábado é Cristo. Por exemplo, hoje é domingo, mas é o nosso sábado. No mundo ocidental, vai para Israel, você vai ficar perplexo, porque sexta-feira é o dia sagrado dos muçulmanos. Aí os judeus e os católicos, os cristãos, recebem os judeus para almoçar nos bairros deles, os muçulmanos, que digo. No sábado, são os judeus que vão descansar. No domingo, são os cristãos. E cada um vai ter que comer no restaurante do outro no dia, porque ninguém quer cozinhar, quer descansar. Então você tem essa complexidade. Qual é o seu dia de descanso? Né? É o domingo. Quantos irmãos estão trabalhando hoje na nossa igreja no shopping? Que não podem vir domingo de manhã, que não podem vir domingo à noite. Nós somos mais santos do que eles? Não, mas Paulo está ali nos sábados, estrategicamente, pregando as escrituras, mostrando para eles, e ele vai usar aqui um verbo que eu vou mostrar, arrazoou. E o terceiro ponto que eu trago aqui é quando Deus se manifesta, a igreja se fortalece com rapidez. Vamos dizer isso? Quando Deus se manifesta, a igreja se fortalece com rapidez. Como foi isso, pastor? O apóstolo pregou por 3 sábados e esse tempo foi suficiente para produzir uma verdadeira revolução. Ele estava ali na sinagoga, 3 sábados, um após outro, e ele vai fazer algumas ações no verso 2. Ele arrazoou. Sabe o que é esse verbo arrazoar? Ele dialogou por meio de perguntas e respostas. A palavra grega utilizada aqui, ela remete ao que nós chamamos de dialética. Da visão dos contrários. Da visão de trazer uma discussão bem na retórica, com perguntas e respostas, fazendo mais ou menos o que o programa do Silvio Santos diz. Você está certo disso? Você está certo disso? Você tem essa resposta mesmo? Pior que a resposta às vezes está certa, a pessoa muda. Então ele arrazoa. Ele vai trazendo ali esse elemento dialético que nada mais era do que ensinar, discutindo por meio de perguntas e respostas. Outra questão que ele faz é que ele expõe, no versículo 3, ele vai expor e demonstrar ter sido necessário que o Cristo. Então veja, a melhor pregação não é a temática. A melhor pregação é a expositiva. Expor o texto. Trazer o texto na sua originalidade. Existe uma disciplina chamada hermenêutica, que perpassa a jurídica, hermeneuta histórica, hermenêutica filosófica e a hermenêutica teológica. Texto fora do contexto é pretexto para você fazer seu texto. Tem que obedecer o texto. E Atos 17:3 diz que ele explicou para eles o conteúdo do evangelho. Leiam, ele expôs, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, é o Cristo que eu vos anuncio. Sabe o que é pregar? É explicar as Escrituras.
O pregador não cria a mensagem, ele a transmite. A mensagem, ela emana das Escrituras. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. E quando nós pegamos a Bíblia, nós pegamos o texto, nós temos que fazer uma pergunta. O que é que o texto quer dizer? Qual é o contexto desse texto? E as pregações de muitas igrejas contemporâneas, elas são as mais diversificadas. Tem receitas prontas. Ontem eu falei, provocando ao casal, às vezes no casamento, não dá para pregar. Já vi pregação de casamento que levou 3 horas de relógio. Coitada das mulheres com sapato alto. Casamento para fazer, querido, meia hora já resolve. E a homilia, 10 minutos, tranquilo. Pense nas mulheres, sapato, 3 horas de relógio. E o mais terrível, já fui para casamento que o pastor fez apelo, quem quer aceitar Jesus? Pelo amor de Deus. Aí proselitismo. O proselitismo. Convidando para vir. Não, casamento não é para isso. Agora, culto a Deus, púlpito é para expor as Escrituras. É para examinar as Escrituras. É para arrazoar as Escrituras. E aí ele traz aqui a ideia de que ele vai expor. Eu pergunto, não tinha Novo Testamento escrito? Na sua cabeça, o que foi que Paulo fez naquela pregação expositiva? Ele trouxe os textos veterotestamentários. Ele pode ter trazido o texto de Isaías 9, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro Pai da Eternidade. Ele pode ter trazido o texto de Miqueias, capítulo 5, verso 2, e tu, Belém, é de ti que sairá o Salvador. Ele pode ter trazido Gênesis 3,15, o protótipo do Evangelho. Ele pode ter trazido o descendente de Abraão, Gênesis 12, o teu descendente abençoará todas as famílias da terra. Ele trouxe as profecias, as palavras proféticas que apontavam para o Messias. E ele disse, ele já veio, ele já voltou, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus Pai. E ele já enviou o Consolador, o Espírito da verdade, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele expõe as Escrituras, ele fala de Cristo. A pregação tem que ser cristocêntrica, apontar para Cristo. Ele demonstra que Jesus de fato é o Messias. Veja no versículo de número 3 ainda, que ele padecesse, que ele ressurgisse, e este dizia, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. A palavra grega demonstrar aqui é paratiteme, que quer dizer colocar lado a lado, apresentando as evidências. Ele coloca de lado, ele coloca para discussão e mostra, esse texto aqui se cumpriu, é ele, é Cristo. O descendente de Abraão é Jesus. O Isaac que haveria de ser imolado não é Isaac, é o Isaac de Deus, é o Filho de Deus. Gênesis 3,15, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Já veio, ele já aniquilou os planos de Satanás. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele já chegou. O anjo, o coral de anjos cantou, Hosana nas alturas, nasceu na cidade de Davi, o Rei dos reis, o Príncipe da paz. A paz entre os homens haverá, porque o descendente de Davi já nasceu. Paulo está fazendo nessa pregação, colocando de lado, apontando para aquele auditório que conhecia as palavras proféticas dos textos do Velho Testamento. E o grande problema da igreja contemporânea é que nós não sabemos nada do Velho Testamento. Sabemos o nome do perfume do Neymar, o nome da roupa da Aline Barros, o nome de muita coisa, mas não sabemos o que é Joel. Vamos pensar que é marca de pneu. Abacuque, marca de camisa. Tênis, perfume, não sabe, é uma geração analfabeta, uma geração que não sabe colocar lado a lado as profecias e entender, isso aqui é isto, isso aqui apontava para Cristo. Uma geração que quer ficar arrepiada no culto, sentir arrepio do Espírito Santo. Eu confesso que os meus maiores arrepios no culto é quando muitas vezes uma brisa de um pastor que não levanta a voz, mantém a voz serena, eu já sou o contrário, e que pode ter até taxado de um pastor frio. Mas quando ele cita as Escrituras,
e eu as conheço, e faço as sinapses pelo Espírito, eu estou na minha cadeira chorando. É uma tristeza ver a igreja contemporânea querendo experiências de arrepio, querendo cócegas do Espírito Santo e totalmente sem memória, sem cérebro, sem identidade, sem vocação, pela ausência das Escrituras. Paulo está plantando uma igreja. Só ficou 3 sábados naquela cidade. Foi enxotado, expulso para não ser morto. Depois ele escreve as 2 cartas aos Tessalonicenses e chama essa igreja de um tempo tão pequeno que ele ficou, de uma igreja modelo. Que numa única pregação, em 3 pregações de 3 sábados, eles entenderam que o evangelho é muito simples. Eles entenderam que o evangelho não é a cereja, que o evangelho tem um trivial, é Cristo. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. E ele ressuscitou, como nós cantamos hoje, nós vamos terminar o culto daqui a pouco cantando, porque o fim da lei é Cristo, a quem Deus o ressuscitou para a nossa justificação. Bem, queridos, o 4º ponto que trazemos aqui é que essa pregação de Paulo impactou aqueles moradores e aquelas pessoas. Você pode entender que na mesma pregação, no mesmo culto, na mesma reunião, tem pessoas que não vão gostar. Não tem problema não. Você não está para agradar a homens. Elas não vão gostar. Os judeus não gostaram. A Bíblia diz que foi uma parcela bem pequena de judeus. Mas a Bíblia diz que assim de gregos se converteram e assim de mulheres se converteram. Vai dizendo amém. Às vezes nós estamos preocupados com aqueles que estão ali se levantando contra. Você, no seu trabalho, na escola, na empresa, pregando o evangelho com o seu testemunho. Sendo perseguido. Mas veja os frutos que Deus haverá de colher por meio da sua vida. Veja o capítulo 17, verso 4, rapidamente. E alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Meus irmãos, quem persuade, quem une pessoas no corpo de Cristo é o Espírito Santo. É Deus quem persuade. Nós não temos poder para convencer as pessoas. Aliás, as pessoas frequentam as igrejas, mas só Deus sabe as motivações de cada uma delas. Só Deus sabe as motivações. Quais são as motivações? Alguns anos atrás eu falei para uma pessoa, você tem que voltar para a igreja romana, porque ele disse para mim que veio para a igreja evangélica, ele queria encontrar uma mulher para casar. E o pastor disse que ia dar vitória, 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 e ele disse, pastor, 7 anos não tem vitória. Eu digo, então volte para lá, pode ser que ela esteja lá. Você nasceu de novo? Eu não sei o que é nascer de novo, então nem adianta ficar lá e cá. Porque quem não nasceu de novo não verá o reino de Deus. E nem mesmo a mulher. Você vai casar com quem? Luz e trevas? É uma tristeza. Saiu da igreja X porque queria encontrar uma esposa ali, mas não nasceu de novo. Alguém convidou. Não, aqui é diferente. Aqui eles foram persuadidos. Agora vamos ver quem. Verso 5. E os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus. Que pessoas terríveis aqui, fazendo isso dentro do judaísmo, dentro da malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Nós temos um irmão, que é o Jason, que faz a parte de som aqui. Ele fez até alguns reparos recentemente, melhorou muito o som. Mas o nome dele é Jason, ele é filho de pastor. Gosto muito dele e eu brinco. Olha aqui o Jason, que acolheu Paulo, Silas, naquele momento. Agora, vamos voltar para o verso 4, vamos ver quem se converteu. Vamos anotar? Vejam aí. Bem como numerosa multidão de quem? De gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. As mulheres sempre são maioria, não é? Vocês sempre são as maioral. Né? Tem mais mulheres no planeta. Veja, elas se convertem, gentios, gregos, mas alguns se uniram, alguns judeus, mas a maioria não. É Deus quem faz a obra. O impacto da pregação foi tão eficaz
que veja o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1,5. Não precisamos abrir, vamos colocar na tela. 1 Tessalonicenses 1,5. Paulo vai dizer, porque o nosso evangelho, vamos ler juntos, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Estão percebendo que não foi só por palavras, foi pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos falar muito, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Bem, além do impacto, ele vai ter resistência. E a motivação dessa perseguição a Paulo foi pura inveja. Volta para o 17, versículos 5 e 6. Eles, movidos de inveja, perseguiram. E a inveja é algo tão maligno que leva as pessoas a usarem os métodos mais perversos, a se aliarem às pessoas mais perversas e a tirarem as conclusões mais perversas acerca dos homens mais nobres, os obreiros de Deus. Tudo isso foi produzido, não foi produzido por entendimento, foi produzido por sentimento. E é muito perigoso quando nós somos movidos por sentimentos. Eu lembro quando Roberto Jefferson confrontou José Dirceu no Mensalão em 2004 e ao vivo saiu para o Brasil inteiro ver. A Vossa Excelência na minha frente desperta em mim os instintos mais primitivos da raça humana. Ainda bem que ele não levantou a mão para bater no outro. Agora mesmo, a nossa Casa Republicana do Senado foi palco de um escândalo e de uma vergonha, de palavreados mais torpes e frívolos. E muitos ainda insistem em ligar quando deveriam ser desligados e dobrar os joelhos para clamar a Deus que intervenha nesta nação. É o horário em que milhares e milhões de brasileiros acordam cedo, trabalham, e nós temos figuras republicanas que não são nada republicanas, que brigam e estão ali mais como animais irracionais, quando são representantes da nossa república e deveriam defender a República do Brasil, fazem esse modelo negativo para uma geração como a nossa. Que Deus nos ajude, porque são esses movimentos regados por sentimentos e não por entendimento de Deus, que ali estava um homem, Paulo, plantando uma igreja estratégica para ser uma igreja modelo, que ele nem pensava ser modelo, mas que veio a ser modelo. E por fim, Paulo vai escrever essas cartas, primeira e segunda, que nós vamos trabalhar na semana que vem. Sabe o que tem no conteúdo dessas cartas? Tem a pregação da segunda vinda de Cristo, é um ponto importante. A confusão acerca dos crentes em relação à morte, do destino. Uma tendência de desprezar a autoridade legal, que Paulo vai falar no capítulo 5. Uma tendência recaída à imoralidade, à prevaricação, à fornicação dentro daquela igreja, e Paulo vai corrigir. Um grupo de resistência ao apostolado de Paulo, até mesmo sinais de divisão na igreja. E essas questões Paulo vai trazer doutrinariamente para corrigir as deficiências, para que aquela igreja se tornasse modelo. A mensagem dos apóstolos era muito clara. Ele morreu. Ele foi sepultado, ele ressuscitou. Todos os nossos cultos devem enfatizar qualquer texto do Velho Testamento e do Novo, deve apontar para ele. E aqui aprendemos hoje de manhã que aquela igreja foi plantada e ela aprendeu a valorizar um tipo de pregação expositiva, que expõe a palavra, que coloca os textos lado a lado para que as pessoas vejam, compreendam e entendam racionalmente, pelo Espírito, as Escrituras sagradas que apontam para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que tal, não da nossa parte, nem de você, nem de mim mesmo, sermos modelo, mas que Deus use essas ferramentas para que de fato sejamos, para a glória dele, modelos para o reino de Deus aqui nesta terra. Não era uma igreja perfeita, era uma igreja que tinha deficiências,
Mas as cartas de Paulo foram escritas para reparar as arestas daquelas deficiências, até que cheguemos à estatura de um homem perfeito. É triste quando enxergamos casamentos, quando os homens são meninos e as mulheres são excelentes mulheres para o casamento, mas elas se equivocaram, casaram-se com meninos. Deus não vem casar com uma noiva adolescente. Deus vem buscar uma noiva madura. E todas estas histórias e experiências das igrejas por onde Paulo passou, João, Pedro, Tiago e tantos apóstolos, servem de correção e de ensino para que até aquele dia cheguemos à varonilidade perfeita. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a nossa igreja local e todas as igrejas desta cidade, para que elas sejam instrumentos de Deus para a glória de Deus.